E aí, jovens, tudo certo com vocês? Neste final de semana, a Legale Concursos realizou então 2 concursos públicos, né? Então, aos poucos estão retornando os concursos públicos e nesse final de semana tivemos então a realização desses 2 concursos públicos e nesse vídeo então eu vou fazer a resolução das questões de informática. Foram 5 questões então em cada prova. Vou fazer a resolução dessas questões então de informática. A primeira prova que a gente vai ver aqui, então, é a prova da Prefeitura de São Paulo das Missões, para o cargo de professor de educação infantil. 5 questões, então. A primeira questão era de número 16, que ela diz o seguinte: analise os seguintes atalhos de teclado do Microsoft Windows e verifique suas respectivas funcionalidades. Romanos 1, Ctrl Y, ele vai desfazer uma ação. Romanos 2, o Ctrl L vale selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela. Romanos 3, Shift Delete vai mover o item selecionado para a lixeira. Está ou estão correta ou corretas? Ctrl Y, então desfazer uma ação, isso aqui está incorreto. Para desfazer uma ação é o Ctrl Z, o Ctrl Y ele vai refazer uma ação. Romanos 2, Ctrl A, selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela, isso aqui está correto. Shift Delete vai mover o item selecionado para a lixeira. Não, Shift Delete ele exclui um item sem passar pela lixeira. Exclui definitivamente sem esse item passar pela lixeira, certo? Para esse item para a lixeira, a gente tecla apenas o Delete. Gabarito aqui então vai ser a letra B de bola. Questão número 17. Para criar um atalho de um arquivo no Windows 7, pode-se clicar sobre o arquivo com o botão do mouse e selecionar a opção. Para excluir o atalho criado, basta selecioná-lo e pressionar o botão tal do teclado. Qual alternativa preenche correta e, respectivamente, as lacunas acima? Esqueci de avisar, né? Temos 5 alternativas. Algumas provas a Legale faz 4 alternativas. Essa aqui ela fez 5 alternativas. Essa aqui o gabarito correto vai ser a letra C de casa. Vai ser então direito, né? A gente clica com o botão direito do mouse em cima do item, certo? Vamos até o item a opção de criar atalho. E depois, quando a gente quer excluir, a gente exclui normalmente como um arquivo normal, teclando a tecla Delete. Então o gabarito dessa questão, letra C de casa, conforme o gabarito preliminar que já foi publicado para ambas as provas, né? Só corrigindo aqui a prova e mostrando como é que é. Questão número 18. Não se trata de uma opção disponível na guia Exibir do Microsoft Word 2016 em português. A banca faz muita questão aí. Se tu não fez essa prova, mas tu vai fazer uma prova futura aqui para a Legale, a banca gosta bastante desse tipo de questão, né? De perguntar algo exceto, né? São alternativas, exceto, ou não se trata. Esse estilo de questão a Legale gosta bastante de fazer. Então não se trata de uma opção disponível na guia Exibir do Word 2016 em português. Modo de leitura, régua, zoom, bordas da página ou letra E, exibir lado a lado. Gabarito aqui vai ser letra D de dado, bordas da página, que está disponível na guia Design. Não está disponível então aqui. Ele está falando sobre o Word 2016. O Word 2016 ele já possui esta guia aqui, né? As versões anteriores, se não me engano, 2013 ainda tem a guia Design, mas a versão 2010 já não tem mais. Mas a banca já está perguntando aqui sobre o Word 2016. Nessa versão, ele possui lá na faixa de opções a guia Design. Então, bordas da página está disponível nesta guia e não está na guia Exibir. Questão número 19. Das alternativas a seguir, qual representa o atalho de teclado que pode ser utilizado para ativar ou desativar o controle de alterações no Word 2016 em português? Ctrl Alt M, Ctrl Shift E, Ctrl Alt D, Ctrl F9 ou F11. É outro item que a banca gosta de cobrar bastante, como a gente pode perceber, são atalhos de teclado. Se tu vai fazer uma prova da Legale, estuda atalhos de teclado em tudo, tanto no Windows, em Excel, a banca cobra para nível superior, né? Se tu vai fazer então algum cargo de nível superior, estuda os atalhos de teclado também, né? Em ambas os softwares que ela cobra. Então o gabarito dessa questão aqui vai ser letra B de bola. O controle de alterações que está disponível também na guia revisão. Para que serve isso aqui? Na verdade está aqui, ó.
Estava circulando o item errado. Na guia revisão, controle de alterações. É quando o usuário tem um documento, né, e ele vai dividir isso aqui em rede ou com outros usuários para fazer essas alterações neste documento. Então, é possível ir neste item aqui, controlar alterações. O usuário seleciona então que tipo de controle vai ser feito, né? Marcação simples, aqui ó, as marcações das alterações. E fica visível então com marcações o que cada usuário alterou no documento. Questão 20. Ao utilizar a navegação privada do Google Chrome, qual dos seguintes dados permanece salvo após o usuário fechar o navegador? O histórico de navegação a gente sabe que não fica salvo. Os dados de sites são a cache, né? A cache também não fica só armazenado. Informações inseridas em formulários e permissões concedidas a sites. Esses dois aqui fazem parte dos cookies. Não vai caber aqui. Cookies. Então o gabarito dessa questão vai ser letra D de dado, favoritos adicionados. Aparece essa opção também para adicionar os favoritos lá na navegação anônima. Então aparece essa opção e ela fica salva depois também na navegação tradicional. O gabarito dessa questão então está correto a letra D. Vamos seguindo então, realizamos a correção dessa prova aqui, né? 5 questõezinhos. Próxima correção então vai ser a Prefeitura de Campina das Missões, cargo de assistente de administração. Mais uma prova que foi realizada nesse final de semana aqui. Questão número 16, 5 questões também para esta prova. No Microsoft Windows, qual atalho de teclado pode ser utilizado para abrir o explorador de arquivos? O logotipo do Windows mais o P, logotipo do Windows mais o D, logotipo do Windows mais o E, Ctrl D ou Ctrl F. O gabarito dessa questão, C de casa, logotipo do Windows mais o E de explorador, né? Bem fácil de memorizar este atalho aqui. Para abrir o explorador, então, o teclado do logotipo do Windows mais o E de explorador. Questão 17. No Windows 7, pode-se ajustar as configurações para aumentar o tamanho do texto e das imagens na tela, melhorar o contraste entre os itens da tela e ouvir o texto da tela lido em voz alta. É possível ajustar várias dessas configurações na página, facilitar a visualização no computador, na central de facilidade de acesso. Qual das alternativas a seguir não apresenta uma das opções de ajustes disponíveis nesta página? Letra A. Ativar o narrador. Letra B. Ativar a descrição de áudio. Letra C. Alterar o tamanho do texto e dos ícones. Letra D. Ativar a lupa. Ou letra E. Ativar o modo noturno. Gabarito dessa questão aqui, questão número 17 da prova, então, vai ser letra E. Ativar o modo noturno, ele não está disponível aqui, então, nesta opção de facilitar a visualização no computador, que está disponível aqui, ó. Então, neste item aqui, quando a gente vai, então, painel de controle, né? Vamos na opção de facilidade de acesso e central de facilidade de acesso. A gente tem acesso a estas opções aqui da letra A até a letra D. E não temos esse modo aqui de ativar o modo noturno. Próxima questão aqui é a questão de número 18. Diz o seguinte. O atalho de teclado Ctrl J realiza qual das seguintes ações no Word 2016 em português? Letra A, justificar o parágrafo. Letra B, alinhar o parágrafo à esquerda. Letra C, alinhar o parágrafo à direita. Letra D, inserir uma quebra de linha. Ou letra E, aplicar formatação em itálico. Tá aqui, perguntando aqui o Word 2016, né? O Ctrl J ele vai justificar o texto, né? Então, Ctrl J de justificar. Então, o gabarito dessa questão número 18 vai ser letra A de acertei. Questão número 19. No Word 2016, novamente o Word aqui nessa prova, em português. Para inserir uma marca d'água, pode-se selecionar a opção marca d'água na guia. É outro tipo de questão que a banca faz também. Ela coloca um item aqui, por exemplo, nessa questão aqui, marca d'água, ou qualquer outro recurso do Word, do Excel, e ele pergunta pela guia e às vezes é mais específico, pergunta também pelo grupo. Nesse caso dessa questão aqui, ele pergunta só pela guia, né? Temos letra A, inserir, letra B, design, letra C, layout, letra D, exibir, ou letra E, revisão. O gabarito dessa questão vai ser letra B de bola. Está disponível, então, a marca d'água está disponível na guia Design do Word 2016. Última questão desta prova aqui, questão número 20. O Google Chrome pode ser personalizado de diferentes formas.
espaço, por exemplo, são recursos extras que podem ser adicionados ao Chrome. Quem acompanha minhas aulas já sabe o que eu fico falando, né? Que as extensões, elas são esses recursos extras, elas vão estender a funcionalidade do Google Chrome, do navegador, não só o Google Chrome, para quem estuda para os outros concursos aí, o Firefox, o Internet Explorer, sabe então que as extensões eles são esses recursos extras que vão estender a utilização aos recursos do Google, do navegador. Então, quando a gente sabe aqui, né, temos aqui as extensões letra C e D, as demais a gente já pode eliminar. Por exemplo, são recursos extras que podem ser adicionados ao Chrome, podem ser encontrados no ou na, com a alternativa preenche correta respectivamente as lacunas acima, e o gabarito dessa questão é a letra D de dado. As extensões e são encontradas então no Chrome Web Store. Estas janelinhas que estão aqui, que a gente vai nas configurações do Google Chrome, na opção de aparência, e a gente clica aqui em tema, ó, abrir a Chrome Web Store, né? Daí ele vai abrir essa janelinha do ladinho aqui, ó, do lado direito, e a gente tem a opção de temas ou de extensões. Temas é a parte mais colorida, mais enfeitada do Google Chrome, mas tem a parte também de extensões que a gente pode instalar no navegador. Vamos seguindo então a nossa última prova para fazer a resolução, novamente Prefeitura de Campina das Missões, agora para um cargo de nível superior, cargo de enfermeiro. Novamente 5 questões, a primeira questão então se inicia pela número 16, e olha quem aparece aqui nas provas da Legale, o Windows 10. Até então a banca estava cobrando apenas o Windows 7 em suas provas, então se tu vai fazer uma prova aí, ó, fica atento que o Windows 10 está aparecendo aí. Pode ser que na tua prova caia essa versão, não caia mais o Windows 7. Essa é a tendência, né? O Windows 7 está muito ultrapassado, tem que mudar essas questões aí. E o Windows 10, então, é a próxima versão. Então vemos aí que a banca pulou o Windows 8, né? Ainda bem, porque o Windows 8 ninguém usa, é uma complicação estudar aquilo lá. Foi um delírio que teve, né? Esse Windows 8 aí. Então vamos à questão. No Windows 10 em português, qual atalho de teclado habilita fazer uma captura de tela de parte da tela? Temos as alternativas então aqui, novamente, então, ó, atalho de teclado. Letra A, Ctrl Shift S. Letra B, Ctrl Shift P. Letra C, tecla do Windows, né, do logotipo do Windows mais o P. Letra D, o logotipo do Windows mais o S. Ou letra E, logotipo do Windows mais Shift mais o S. E o gabarito dessa questão aqui vai ser letra E. Quando a gente faz aqui, ó, vê que ele fez diferente aqui, né? É uma questão um pouco diferente, que ele pergunta captura de parte da tela, né? Então não é de toda a tela, ela perguntou de parte da tela. E o gabarito aqui vai ser letra E, o logotipo do Windows mais o Shift mais o S. Ele vai ficar da seguinte forma, como a gente pode ver aí, ó. Ele vai ficar essa tela mais escurinha e ele vai aparecer esses menuzinhos aqui no topo da tela. Daí a gente seleciona o tipo de desenho que a gente quer. Se a gente quer esse retângulo, se a gente quer um desenho mais circular, né? Entre outros aqui, ou da tela cheia aqui. E a partir do momento que a tela fica assim, a gente move o mouse e já desenha qual parte da tela que a gente quer tirar o print. Então o gabarito dessa questão aqui vai ser letra E. Uma questão, vejam que no mesmo final de semana, né, a banca cobrou questões de Windows 7 e de Windows 10. Provavelmente as provas já estão feitas e ficaram aí engavetadas com a função do Covid, né? Mas a banca já cobrou aí o Windows 10 e a tendência é que daqui para frente apareçam mais questões desse sistema operacional. Questão número 17. Para inserir uma quebra de coluna no Word 2016, pode-se selecionar a guia tal e clicar em disponível no grupo configurar página. Após, basta clicar na opção coluna. Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas assim? Layout quebras, letra A. Letra B, layout, inserir. Letra C, inserir quebras. Letra D, design e quebras. Ou letra I, design e inserir. O gabarito nessa questão vai ser letra A. Então a gente vai primeiramente na guia layout. Vamos clicar em quebras. E aí a gente vai selecionar então uma quebra de coluna. Como a banca está pedindo aqui, né, para inserir uma quebra de coluna. Apareceu como mostrado aqui no print, né? Nessa imagenzinha. Então vamos na guia layout, opção de quebras e selecionamos a opção de coluna. Gabarito aqui letra A.
Questão número 18, o atalho de teclado Ctrl D realiza qual ação no Word 2016 em português? Aplicar o negrito, exibir a caixa de diálogo fonte, aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, ou letra E, centralizar o parágrafo. O gabarito nessa questão ele vai abrir então a caixa de diálogo de fonte, gabarito letra B. Sempre que a gente tem aquele íconezinho, por exemplo, nos grupos, né, a gente tem as guias e a gente tem os grupos. E do lado direito inferior do grupo, alguns grupos possuem uma flechinha, né? A gente clica naquela flechinha e ela vai abrir uma caixa de diálogo referente às configurações daquele grupo. Tem também o grupo fonte lá na guia página inicial, que tem aquela flechinha, que vai abrir esse menu. Ou a gente vai direto pelo atalho de teclado, então, Ctrl D, vai abrir esse mesmo menu e aí umas opções avançadas, então, para configurar a fonte. Pode ver que tem algumas opções aqui que não estão disponíveis diretamente lá na guia, né? Diretamente no grupo, como por exemplo o taxado está disponível, não está disponível o taxado duplo. O versalete também não está disponível. Gabarito dessa questão, letra B de bola. Questão 19. A opção texto para colunas pode ser utilizado para dividir o texto de uma ou mais células em várias células. Está disponível em qual guia do Excel 2016? Guia inserir, guia ferramentas, dados, arquivo ou revisão. O gabarito nessa questão aqui vai ser a letra C de caso, e essa opção aqui de texto para colunas, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho essa opção aqui, ó, que está o meu nome aqui todo completo, né, Josué Machado numa única célula. A gente vai nessa opção aqui então de texto para colunas, né, lá na guia dados. Tem essa opção lá na guia dados, texto para colunas. E ele vai aparecer essa caixinha de diálogo aqui para a gente configurar então esse texto para colunas. A gente pode então delimitar por tabulação, ponto e vírgula, vírgula, espaço ou outros. Eu botei aqui no meu caso espaço, porque entre o Josué e o Machado eu tenho uma tecla de espaço, né? Então eu botei aqui essa opção de espaço, coloquei avançar, e a gente vai avançando então até clicar aqui em concluir. Então após a gente concluir vai ficar da seguinte forma, vai ser o resultado. Mas durante a configuração a gente visualiza aqui embaixo como é que fica, né? Na própria configuração a gente já pode visualizar, já dá de ver que ele separou aqui em colunas, certo? Então o gabarito dessa questão aqui, questão 19, letra C de casa. Última questão aqui desta prova. No Excel 2016, em português, qual das seguintes alternativas representa o atalho de teclado que pode ser utilizado para adicionar ou editar um comentário de célula? Letra A, Ctrl T, letra B, Ctrl F1, letra C, Ctrl M, letra D, Shift M, ou letra E, Shift F2. Gabarito para essa questão número 20, letra E, Shift F2, ele vai inserir um comentário na célula, e os comentários, as células que possuem comentário, eles ficam esses íconezinhos aqui, vermelho, essa flechinha vermelha bem no cantinho superior direito da célula. Isso indica então que essa célula possui um comentário, então é só clicar ali em cima, passar o mouse ali, ele vai aparecer o comentário da célula. Bom, feita a resolução então aqui dessas questões, a gente viu que foram provas bem tranquilas, né? Não tem nada muito monstruoso. Tem algumas provas que a Legale faz, que tem algumas questões bem confusas, assim, que a gente tem que entrar com recurso e às vezes a banca não aceita, e é bem complexa a situação. Não foi o caso dessas provas aqui que a gente viu, foi bem tranquila, tudo correto, os gabaritos, ok? Então, para ti que vai se preparar, já fica de olho nessa... Se tu vai fazer uma prova futura aí para a Legale, fica de olho nessas provas aí, certo? Já tem como ver aí, por exemplo, que a banca não está mais cobrando tanto o Windows 7, já passou a cobrar agora o Windows 10, é uma diferença bem grande aí para as provas da Legale. Outra coisa é que o Excel aqui ela não cobrou, pelo menos nessas questões que foram enviadas para nós aqui do PGF Concursos, ela não cobrou aquele tipo de questão que bota uma fórmula extensa, né, e pede um resultado lá no final entre as alternativas, qual vai ser o resultado ao teclar Enter naquela fórmula, né? É um outro tipo de questão, certo? Então, se tu quiser mais dicas para a Legale, tem um vídeo, procura aqui. Vou deixar aqui embaixo o link, na verdade, na descrição, para dicas para a Legale. Não esquece de acessar, então, pgfconcursos.com e vem se preparar com a gente, certo? Qualquer dúvida, então, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Até mais e bom!